Olá pessoal do J Explica, aqui é o professor Roger e a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente vinha tratando no último vídeo, ok? Hoje nós continuaremos então com ortografia e vamos falar especificamente sobre acentuação gráfica, tá? Para entendermos a acentuação gráfica, a gente vai usar alguns conceitos que a gente já aprendeu aqui nas aulas, tá? Então são eles, por exemplo, ditongo, hiato, oxítona, paroxítona, proparoxítona, ok? Então a gente vai usar esses termos, esses conceitos que a gente já aprendeu, como que funciona, para que a gente consiga entender um pouquinho da acentuação gráfica, ok? A acentuação gráfica, ela tem algumas regrinhas específicas, nós não precisamos saber necessariamente todas elas, ok? Porque a gente já está bem acostumado no nosso dia a dia. A gente, quando escreve, procura no dicionário, ou quando lê um texto, a gente já está bem inteirado aí como que isso funciona. Porém, claro, todo mundo tem um branco, às vezes a gente esquece, mas é importante também que a gente tenha isso em mente, mais ou menos como que funciona a acentuação das palavras, tá? Então aqui a gente vai usar especificamente 4 conceitos: oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas e hiato, ok? Então vamos começar pelas oxítonas. As oxítonas, todas as palavras terminadas em a, e, o, em, ens, el, ei e oi. Todas as palavras oxítonas terminadas com essas letras, né? Com essas sílabas, são acentuadas. Então vamos lá. Eu tenho aqui alguns exemplos. A palavra vatapá. Lembrando, gente, que oxítona é aquela palavra que a sílaba tônica é a última, né? Então, vatapá. Pá. Pá é a sílaba tônica. É onde é a sílaba mais forte. Então, essa palavra vatapá, ela é acentuada. Por quê? Porque a sílaba tônica, que é o pá, é finalizada em a, é terminada em a, ok? Independente se está no singular ou no plural. A palavra jacaré, a mesma coisa. Jacaré, ele é uma palavra oxítona e é terminado em e, tá? A palavra jacaré leva acento. A palavra res, a mesma coisa. A palavra res, ela é terminada em es, tá? Então, nós colocamos aí um acento nela. Maiô, a mesma coisa. Maiô é uma palavra finalizada com a letra O e as oxítonas finalizadas em O são acentuadas. Cos, a mesma coisa, ok? Também são acentuadas as palavras oxítonas. Vejam, é preciso que a gente frise essa parte, ok? Também são acentuadas as palavras oxítonas com mais de uma sílaba, terminadas em ou ens. Então, veja bem, as palavras com mais de uma sílaba terminada em e ens são acentuadas. Então, nós temos a palavra refém, tá? Ou reféns. Refém no singular, reféns no plural, tem acento. Além também tem acento, ok? Percebam que a palavra bem não tem acento. Por quê? Porque a palavra bem, ela é uma palavra monossílaba, ou seja, ela tem uma sílaba só. Então, ela não é acentuada. A palavra sem também, ok? Sem não é acentuada porque é uma monossílaba, uma palavra que tem uma sílaba só, finalizada em, ok? E aqui nós temos também as palavras finalizadas em el, ei e oi. Troféu, anéis, tá? Essas palavras também são acentuadas. Essas oxítonas também são acentuadas, ok? Até aqui é bem tranquilo, né, gente? Bem tranquilo. As oxítonas não dão tanto trabalho. Diferentes das paroxítonas. As paroxítonas têm um pouquinho mais de regrinhas, vamos dizer, né? As palavras paroxítonas terminadas em L, N, R, X, PS
i, is, on, ons, uns, us, an e ão. E os seus plurais, né? Essas palavras, as palavras terminadas com essas letras, elas são acentuadas. Então, vejam. Amável. Amável é uma palavra que termina em L, ok? Ela termina em L e por isso ela leva acento. Terminou em L, amável. Amável. Lembrando que as paroxítonas são as palavras que têm a sílaba tônica na sílaba, na penúltima sílaba, ok? Amável, penúltima sílaba, o má. Hífen, mesma coisa. O hífen, ele é a sílaba tônica é no I, né? HI ali, e ele é a penúltima. Uma palavra terminada em N, vai acento, ok? Cadáver, terminada em R. Tórax, terminada em X. Bíceps, terminada em PS, ok? Júri. Júri é interessante também. É uma palavra terminada em I. E temos a palavra lápis. A palavra lápis também é acentuada. Temos a palavra iandon, íons, álbum, fóruns. São todas palavras que são acentuadas porque são paroxítonas finalizadas aí com essas sílabas, com essas letras apresentadas. Órfã, órfãs, órfãos, tá? Sótão, sótãos. Mas é preciso alguma atenção também com elas, ok? Elas têm algumas regrinhas que são específicas dela. Bom, nas palavras paroxítonas não são acentuados os ditongos abertos. Ei, oi, tá? Como geleia, centopeia, joia, androide. Vejam que aqui, gente, a gente tem que prestar atenção. Por quê? Porque antes do acordo ortográfico, essas palavras eram acentuadas. Geleias, centopeia, androide, né? E o que acontece? Muita gente ainda, por muito tempo, escrever dessa forma, ainda continua escrevendo dessa forma, tá? Então, às vezes a gente vê alguém que escreve geleia ou joia com o acento agudo, né? Mas essas palavras não são mais acentuadas. Segundo um novo acordo ortográfico, elas não são mais acentuadas. Então, a gente não coloca mais acento aí, ok? Então, isso a gente precisa prestar um pouquinho de atenção. Às vezes, a gente passa na frente de lojas e ainda cometem essa desobservância, vamos dizer assim, de acentuar essas palavras, sendo que elas não são mais acentuadas. As palavras paroxítonas terminadas em N não são acentuadas no plural. Aqui também é importante um pouquinho de atenção, gente. A palavra hífen, ela é acentuada. Hífen no singular, tá? Quando ela passa para o plural, ela deixa de carregar o acento. Hífens não tem acento, ok? Pólen é a mesma coisa. Pólen é uma palavra que é acentuada, porque é uma palavra terminada em N, tá? Porém, quando ela passa para o plural, ela já não já não carrega mais esse acento, ok? Hífens e pólens não carregam acento. Sêmen é a mesma coisa. Sêmen no singular ele tem acento, no plural não tem acento, ok? As palavras paroxítonas terminadas em e ens não são acentuadas. Então, olhem lá, nós tínhamos a palavra, nós tínhamos lá nas oxítonas as palavras terminadas em e ens, com mais de uma sílaba, acentuadas. Aqui nas paroxítonas nós não temos mais. Então, a palavra item não tem acento, ok? Muita gente escreve com acento também, mas essa palavra não carrega acento. Mentem, tá? Jovens, imagens, tá? Passagens, não tem acento, perfeito? E aí nós chegamos nas proparoxítonas. As proparoxítonas são as mais tranquilas. Por quê? Porque todas as proparoxítonas são acentuadas.
Então, eu tenho a palavra mácula, pérfido, mágico, básico, pêndulo, mítico, métrico, pálido, flácido, górgona, pântano. Todas essas palavras são acentuadas. As proparoxítonas são bem tranquilas, né? Todas elas são acentuadas. E aqui eu tenho um exemplo específico de um grupo de palavras que também são acentuadas, né? Porque são proparoxítonas. Vejam, são palavras terminadas em ditongo crescente, seguidos ou não de S, que pode ser pronunciado como hiato. Tá? Então, essas palavras, como área, idôneo, glórias, mágoa, trégua, vácuo, cárie, são palavras que são acentuadas. Por que eu pedi um pouquinho de atenção aqui? Porque eu passei para vocês nas aulas passadas, tinha uma opção para você, uma opção não, tinha uma tarefa que era para vocês pesquisarem sobre os ditongos instáveis, tá? O que seriam isso? O que seria isso, aliás? A palavra área, né? Vamos relembrar aí para quem pesquisou. A palavra área, ela pode ser dissílaba, ou seja, área, ou pode ser trissílaba, areia. Tá? De acordo com alguns gramáticos, ela pode ser pronunciada das duas formas, ok? E aí o que vai acontecer? Nós temos aqui no finalzinho delas hiatos. O que são os hiatos mesmos? O que são os hiatos mesmo? É a separação entre duas vogais. Então, a palavra área, quando eu vou dividir, se ela se torna uma trissílaba, eu vou colocar A numa sílaba, Re numa outra sílaba e o A na última sílaba. Então, eu tenho a divisão desse E e desse A. Isso é um hiato. Mesma coisa acontece com as outras palavras. Idôneo, E e O se separam. Glórias, I e A se separam. Mágoa, O e A se separam. Isso é um hiato. Ok? Então, nesse caso, elas também serão acentuadas, porque tanto faz falar área, né, deixar como trissílaba, ou deixar como dissílaba, área. Perfeito? Então, essas palavrinhas, a gente já está acostumado, né? Trégua, mágoa, vácuo, mas mesmo assim é interessante a gente ter em mente o porquê que elas são acentuadas. Ok? Lembrando que essas regrinhas, gente, a gente pode entrar para consultar. É mais que para que vocês tenham em mente, porque isso ajuda bastante em determinadas provas, determinados concursos, e não só para isso, mas porque a gente entenda como que funciona esse processo da língua. Aqui, então, nós temos os hiatos, e nos hiatos nós vamos acentuar as letras I e U quando elas forem tônicas e atos. Como assim? Olhem lá nas palavras do exemplo abaixo. Paraíso. Paraíso. Eu tenho uma palavra aqui polissílaba, tá? Ela tem 4 sílabas. E quando eu faço a separação silábica, a letra I, ela fica sozinha, tá? E ela é uma vogal tônica nessa palavra. Então, paraíso, ela é a sílaba tônica. O uísque, a mesma coisa. Quando eu faço essa separação, is, ele é a vogal tônica. Percebam, por que eles são hiatos? Porque eu tenho a separação do A e do I ali na palavra paraíso, a separação da letra U e da letra I na palavra uísque, I e U na palavra ciúme, tá? E balaústre, a separação do A e do U, ok? Então, U, us, I, is, eles ficam separados na sílaba e quando eles são tônicos, eles são acentuados, ok? Porém, eu tenho 3 advertências aqui ao lado para me auxiliarem nessa questão. Vejam, embora fiquem sozinhos na sílaba, a letra I e a letra U não são acentuadas quando são seguidas de NH. Por exemplo, a palavra rainha.
ventoinha, tá? Eles não são acentuados, eles continuam sendo letras tônicas, né? Sílabas tônicas, a letra I, mas não será acentuado porque a NH está logo depois. A sílaba, né? Essa construção do NH, que é o dígrafo. Embora fique sozinha na sílaba, em palavras paroxítonas são antecedidas por ditongos. Olhem lá. Se são antecedidas por ditongos. O que são ditongos? Duas vogais, certo? Taoísmo. A, O, depois o I. Ele não é acentuado. Baiuca. A, I e o U não é acentuado. Feiura. E, I, o U não é acentuado. Ok? Então, essas palavras não carregam acento. E não se acentua também a primeira vogal tônica dos hiatos, o, e, que a gente vai encontrar no verbo coar, voar, enjoar, tá? Coo, voo, enjoo, vem, leem, ok? Essas palavras eram acentuadas, mas não são mais, ok? A partir do último acordo ortográfico, eles não são mais acentuados. Então, é importante que a gente saiba disso. Perfeito? Então, a gente falou hoje sobre acentuação gráfica, oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas e hiatos, tá? Não necessariamente vocês precisam decorar isso, vocês precisam ter gravados na cabeça, mas a gente já está acostumado com isso nos textos que a gente lê, e quando a gente vai escrever, a gente só replica aquilo que a gente já tem na nossa memória fotográfica e na nossa memória gramatical. Entretanto, claro, nós precisamos ler bons textos e ler bastante para que a gente grave a expressão linguística de uma forma mais interessante, obviamente, né? Não é só estudando gramática que a gente vai aprender a língua. A gente precisa ler, precisa assistir filme, a gente precisa fazer várias coisas para que a gente realmente compreenda a língua. Bom, eu deixei uma lição de casa para vocês no material que vai ser disponibilizado no grupo, tá? É uma lição de casa bem simples, ok? Vocês precisam pesquisar sobre os acentos diferenciais e dar uma atenção aos verbos ter e vir e os seus derivados, tá? Aos verbos que são derivados de ter e vir, como manter e previr, tá? Provir, né? Provir. E a partir dessa pesquisa, então, vocês vão conseguir fazer a lição de casa. É uma coisa bem simples, mas que serve para a gente refletir um pouquinho, ok? Então, por hoje era isso, pessoal. Até a próxima aula. Agradeço pela atenção. Um abraço.